Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um Deus que cura e que também imuniza. Você pensa assim também? Você já parou para pensar nisso? Que o mesmo Deus que pode curar uma pessoa doente e que pode até ressuscitar, porque Jesus ressuscitou Lázaro e ele disse que faríamos coisas ainda maiores. Mas você realmente crê que o mesmo Deus que faz todos esses milagres, todas essas maravilhas, também pode imunizar você? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão com tanto medo. 2.000 e poucas pessoas morrendo por dia por conta dessa enfermidade e muitas pessoas têm ficado com muito medo. Mas eu quero aqui trazer para vocês algo muito especial que eu estava meditando e que inclusive foi o tema também de uma ministração minha na igreja, uma outra ministração que eu fiz, e que com certeza vai abençoar muito a sua vida. É esse ponto de vista que eu vou trazer aqui pra vocês pela misericórdia do Senhor. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? E bom, gente, eu queria já começar esse vídeo lendo pra vocês uma passagem que vai ser a passagem base pra gente realmente ter o embasamento de dizer que o mesmo Deus que cura, imuniza. O que é imunizar, gente? Proteger das enfermidades. O mesmo Deus que cura as enfermidades também te livra de pegar essas enfermidades. Vocês sabiam disso? Vocês creem nisso? Vamos ler lá em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12 até o 13, que vai nos dizer assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepras. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Mas você vai dizer assim: Miranda, mas foi um exemplo de cura e não de imunização. Tem certeza? Vocês leram isso direito? Vamos lá, vamos ler novamente? E Jesus, quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra quem? O leproso. E rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Gente, para vocês entenderem melhor, a lepra naquele tempo era praticamente uma condenação à morte. E não era uma morte rápida que você morria tipo em 1 ou 2 semanas. Era uma morte que você demorava meses para morrer. E você ia ficando podre aos poucos, sabe? A sua pele ia ficando podre, explicitamente podre. Essa é a palavra, podre. Sua pele ia ficando podre e seus membros iam caindo aos poucos. Você imagina o tamanho da dor que era. Eles não tinham, sabe, o mínimo de higiene que nós temos hoje. Eles não tinham naquela época. E as pessoas que pegavam a lepra, elas tinham que viver isoladas em cavernas, isoladas em, sei lá, em lugares bem distantes das cidades. Elas não podiam chegar perto das pessoas. Imagina um cara que pegasse a lepra naquele tempo, que tivesse família. Ele ia ter que, sabe, ir embora e deixar a sua família e nunca mais ver a sua família e esperar a morte. Sabe, esperar todos os dias a morte chegar à sua porta. Então, essa era a lepra naquele tempo. Essa era uma doença incurável. Quem pegasse era uma praga, que não tinha jeito. Sabe, não tinha medicamento para isso, como tem nos dias de hoje. Então, a lepra era uma condenação à morte. E olha só, vocês pensem comigo aqui. Vocês não acham que Jesus não fez isso de propósito? Tocar no leproso? Por que Jesus faria isso? Ele só, muitas vezes, já curou pessoas só de dizer, sabe, para a pessoa ser curada, só de falar a pessoa era curada, só de Jesus falar, as pessoas que estavam endemoniadas deixavam de estar endemoniadas. Ele nem precisava ir justamente ali na casa da pessoa, como já temos relatos disso na Bíblia, mas só dele falar a sua palavra já liberava a cura, já liberava a libertação. No caso desse leproso, ele não precisava tocar nesse leproso, mas ele tocou. E nada aconteceu, nem com ele e nem com os seus discípulos. Vocês imaginam se os discípulos tivessem medo, os discípulos que andavam com Jesus tivessem medo dos leprosos, de pegar aquela lepra. Imagina se Jesus tivesse esse medo. Imagina se os discípulos tivessem esse medo, mas eles não tinham, porque eles tinham fé. Claro, Jesus era Deus, e ele sabia que ele era Deus, então ele não ia ter medo de uma enfermidade. Jesus, eu acho que nem conta muito, mas imagina os discípulos, que eram carne e osso. Embora também Jesus fosse, mas, sabe, eu acho que os discípulos estão mais, vamos dizer assim, mais similares a nós nos dias de hoje, né? Imagina se eles tivessem medo daquilo tudo.
sabe? Eles não veriam tantos milagres, eles não participariam de tantos milagres incríveis. E muitos que nem foram relatados na Bíblia, porque Jesus fez com certeza muito mais milagres. Então, Jesus tocou naquele leproso e, sabe, eles não tiveram medo de pegar aquela enfermidade. E assim Jesus faz na nossa vida, gente. Mesmo que, sabe, seja uma doença que é muito contagiosa, sabe, é tudo permissão de Deus. Eu creio dessa forma. Deus está no controle de todas as coisas. Bom, gente, eu queria ler com vocês mais um texto que fica lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 até o 37, que vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, gente, quem pode nos separar do amor de Deus? Será a fome? Será a peste? Será o medo da morte? Será, sei lá, qualquer coisa que você venha imaginar? Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é a enfermidade que vai te impedir de você fazer a obra que Deus tem para fazer na sua vida, sabe? Não é a enfermidade que pode nos parar. Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque teve uma discussão lá na igreja, sabe? Onde o trabalho que nós fazemos com moradores de rua estava tendo a hipótese de parar por conta da pandemia, porque estava ficando muito perigoso. E eu dei a minha opinião. Eu falei, cara, eu não acredito que seja a vontade de Deus que a gente venha parar, porque, sabe, olha o que o texto está dizendo: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. O que é a epidemia? O que é a pandemia? Sabe, o que era a perseguição para a igreja primitiva, que também eram entregues à morte todos os dias? Mas será que isso é motivo da gente parar de fazer a obra de Deus? Bom, gente, acho que o carro de som já parou, agora já foi embora. Eu tive que ficar esperando ele passar, mas enfim, como eu estava dizendo para vocês, será que qualquer coisa pode ser um motivo da gente deixar de fazer a obra de Deus, deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de fazer aquilo que Deus nos destinou para fazer por conta de medo de pandemia, por conta de perseguição? Imagina se em todos esses países onde há perseguição, por exemplo, ali na Arábia Saudita, você não pode pregar o evangelho. Imagina se os missionários do Senhor que entram ali para evangelizar ficassem com medo de serem mortos. A obra do Senhor não iria para frente, gente. Você só pega a enfermidade se o Senhor permitir. E a enfermidade só te leva se o Senhor permitir. Porque a partir do momento que somos do Senhor, a nossa vida pertence a Ele. Nós não mandamos em nós mesmos, muito menos no nosso corpo. Mas a nossa vida está no Senhor. Então nós devemos confiar totalmente nele. E não ficar apegados a essa vida e amar a essa vida. Não que a gente não venha ter preocupações na nossa vida. A gente tem, eu tenho família. Então isso é normal, mas a gente não pode deixar que os medos, sabe, e muitos outros que virão ainda, né? Quando vier a guerra, quando vier mais pestes, nós não podemos deixar isso nos parar, gente. Porque o Senhor disse que nós faremos coisas ainda maiores do que as que Ele fez. Então, o que muitas vezes acontece com a gente é a falta de fé. Nós devemos exercitar a nossa fé, sabe? E a fé não é simplesmente não ter medo. A gente tem medo, mas a gente crê que mesmo com medo, o Senhor está cuidando da gente, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente não precisa temer nada, não precisa temer o que vier. Porque o Senhor tem cuidado da gente com muito carinho, com muito amor. E assim como naquele leproso, ele não teve medo de pegar a lepra daquele homem. Muito pelo contrário, ele tocou e o homem foi curado. Sabe? E assim a gente tem que fazer. Entrar mesmo nos hospitais para poder falar de Jesus, falar do Evangelho do Senhor. A gente não deve ter medo dessas coisas. Porque o Senhor, maior é o que está em nós, que é o nosso Deus, do que o que está no mundo. O Senhor está dentro de nós, gente. Então, é Ele que nos garante, sabe? Ele é a nossa maior imunização. Ele é a nossa maior imunização. Eu gostaria de ler com vocês um último texto que fica lá em Filipenses, no capítulo 1, e no versículo 20 até o 24, que vai nos dizer assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo.
Vocês perceberam o que Paulo está dizendo aqui? Que coisa linda, gente. Ele ansiava o tempo inteiro estar com Cristo. E a única maneira dele estar com Cristo é morrendo. E ele ansiava isso, somente para estar com Cristo, encontrar com o Salvador. Ele ansiava isso. E nós aqui estamos deixando de fazer a obra de Deus, de espalhar o Evangelho e as boas novas por medo da pandemia. E naquele dia onde a gente estava discutindo sobre se continuava ou não com a comida dos moradores de rua, muita gente não concordou com o que eu disse. Mas eu tenho certeza que eu falei a verdade, que o Senhor tem colocado no meu coração, que não pode ser nem pandemia, nem decreto, nem pena de morte que pode nos parar. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Da nossa vida? Pode nos tirar. O que importa é Cristo ser engrandecido no nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, se nós estamos aqui, se estamos na chuva, vamos nos molhar. Mas o que importa é que o nome dele seja engrandecido. Gente, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. O mesmo Deus que cura também imuniza. E se nós estamos aqui até os dias de hoje, vocês realmente acreditam que vocês nunca toparam com alguém, trombaram com alguém, sabe? Que tem essa enfermidade? Muitas vezes você está no mercado e passou por uma pessoa que estava doente. Isso já aconteceu comigo. Depois eu fui saber que a pessoa estava contaminada. E nada aconteceu conosco, porque o Senhor tem nos guardado. Não quero dizer que você vai viver a vida aí despreocupadamente. Tome os cuidados que eles pedem, os cuidados necessários. Mas não deixe de fazer as coisas de Deus por conta do medo. Vá. E se te der medo, vai com medo mesmo. Porque essa é a diferença de uma pessoa que realmente confia no Senhor. O que não confia, ele teme e não vai. Mas o que realmente confia no Senhor, tem a sua confiança firmada em Deus, ele mesmo com medo, ele vai assim mesmo. Com medo mesmo, ele vai. Então é isso, gente. Deus não nos criou para sermos covardes, mas Deus nos criou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te motivou a ser um cristão melhor, a ser um cristão mais corajoso, coloca aqui nos comentários pra mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que venha te dar um entendimento de que o mesmo Deus que cura no passado, que curou no passado, que cura nos dias de hoje, também pode nos imunizar. Ele é o nosso maior imunizante, tá bom, gente? É isso. Mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!